E o Santos faz sua primeira contratação, estamos falando dele. Adonis Frias é o primeiro reforço do Santos para essa janela de transferência. E hoje vamos fazer uma análise tática mostrando como joga o Adonis Frias, o que podemos esperar dele, falar um pouquinho da carreira, dos números também do Adonis. E eu espero que vocês curtam. Esse é um formatinho de vídeo um pouco mais novo, onde eu tento trazer a parte principalmente tática, como o jogador joga de uma forma mais explícita em vídeo, em vez de só comentar ela. Então eu espero que vocês curtam e vou tentar mostrar tudo em vídeo aqui pra vocês, beleza? Então bora falar um pouquinho do Adonis Frias. Vou pegar principalmente momentos dele no Defensa e Justiça, tá? Que é onde eu acompanhei mais o jogador. Mas vamos lá. Os primeiros pontos que eu quero trazer é a antecipação de cabeça. O Adonis Frias não é um jogador tão alto. Ele tem por volta de 1,80 m e pouco. Então ele tem que se antecipar de cabeça. Olha como que a bola tá vindo. Ele já olhou pra cima, ó, já sobe antes no duelo. Segundo, a bola tá vindo. Ó, o Adonis é esse cara aqui, ó. Tá vendo que tá atrás dele? Ele já viu a bola, vai se posicionar onde a bola vai cair e roubar. Novamente, viu onde o cruzamento tá? Entra entre o atacante e a bola. Ele é o camisa 2 aqui de preto. E antecipa esse desarme antes que chegue. Como o Adonis não é um cara alto, o Adonis Frias é esse zagueiro que vai fazer essa antecipação antes da bola chegar. Próximo lance. Cruzamento sendo feito. Ó, onde o Adonis Frias vai estar. Ele já olhou e mergulha de peixinho para roubar a bola. Próximo, se não me engano, é escanteio no defensa ainda? Não. Essa jogada aqui. Vamos lá. Novamente, o Adonis vai perceber a bola vindo, ó. É que não dá nem pra ver ele. Ó, ele já viu a bola vindo, ele se antecipa ao atacante. Dificilmente você vai ver o Adonis subindo junto com o atacante para disputar a bola pelo alto. Como eu falei, ele não é um cara muito alto. Então ele vai se antecipar, dar esse passo antes e cortar a bola antes de chegar no atacante. Novamente, leu a bola vindo em primeiro da área, antecipa, esse cara tá logo atrás dele e já corta. Então, o Adonis é um cara que muito trabalha nessa antecipação de jogada. É um cara que vai brincar muito de chegar antes do atacante. Até por não ser um cara tão alto, ele usa muito o físico dele para fazer a antecipação. Mas como é que é o Adonis por baixo? Ele também tem bons desarmes, como é que é? Bom, o Adonis é um cara também que trabalha com antecipação por baixo. Se liga, a bola tá sendo tocada aqui, ó. Ele já vai ter lido o espaço. Quando o cara domina para vir para frente, ele já tá roubando a bola desse carrinho forte aqui, mas vocês vão entender que é característica do Adonis, tá? Outra vez, ó, a bola tá chegando, ó como o Adonis já leu, já tá se projetando na frente para roubar a bola de novo. Ele é um cara muito de projeção, ó. Novamente, o Adonis não é esse cara, é o cara que tá atrás, aqui, ó, que tá vindo, correndo aqui, ó, na diagonal. Ó, ele viu que o cara vai pegar esse espaço, já se antecipou e roubou a bola. Então você vê que ele tem um jogador de muita visão. Novamente, ó, ele tá vindo a bola vindo pra área, ó, cabeça apontada pra bola, a bola tá vindo pra área, ele já estica a perna e sai com ela. Sai jogando bem até. Novamente, ó, tá vendo a bola vir? Aqui ele vai dar um balão. Rouba, vê que tem uma pressão e já vai dar um balão. E aí, outra característica. Porque a gente fala que o Adonis é um jogador muito físico. É um cara que tem a característica muito física pelos bots. Ele também, além de ser um cara rápido e lê bem os espaços, ele é muito físico. Então, carrinhos assim são muito normais do Adonis, tá? Ele vai dar esses carrinhos meio maluco aqui, ó. É bem padrão dele, antecipa, vê que tem espaço, vê que entra o carrinho e trau. Sem dó nem piedade, tá? Adonis é um jogador físico. Até os desarmes dele são bem precisos na bola, mas físicos, tá vendo? Ele é um jogador bem brucutu, digamos assim, aquele famoso zagueiro argentino, bem zagueiro mesmo, né? Outro lance aqui do Adonis, ó. A bola tá vindo, ó como que ele vai chegar, frau, roubando. Esse aqui é típico, tá? A bola tá vindo, ó, corpo, pá, e carrinho. Então o Adonis é um zagueiro muito físico mesmo, assim, um cara muito forte, que vai dar um desarme muito forte. Vamos para os próximos lances dele, e esses são de velocidade. Quando a gente fala que o Adonis é um zagueiro rápido, né, o Adonis Frias, é disso que a gente está falando. Olha como o atacante vai dominar na frente dele, ele vai se impor na velocidade e rouba a bola do cara. Mais uma jogada, ó. O cara tá vindo, vai se impor na velocidade, usa o físico, desequilibra o cara e sai jogando. Outra jogada de velocidade, ó. O cara tá vindo pela ponta, vai dar o giro nele, ele não vai perder na velocidade e vai roubar a bola novamente. Então, o Adonis é um cara muito rápido, muito rápido. Ele tem essa característica com ele. Então, quais são as principais características do Adonis? Combate aéreo, combate pelo chão e velocidade. E posicionamento. Ele é um cara muito bom nesses quesitos e um jogador muito físico. Por isso que a gente fala que o físico do Adonis é tão importante. Porque diferente de outros zagueiros, ele é um zagueiro que usa muito do físico dele para conseguir se impor e ganhar jogadas. Mas Rex,
E na saída de bola, ele é bom? O Adonis não é um Tomás Palacios, muito longe disso. O Adonis também não é um de Cesare, espetacular, que mete umas bolas espetaculares. Cara, se fosse pegar alguém no Brasil, ele não é um Fabrício Bruno, que vai sair jogando genialmente. Mas ele tem características que lembram um pouco o Luan Pérez. Não à toa, já jogou até mesmo de lateral direito. E também de volante, tá? Então o Adonis, você vai ver muitas jogadas assim, ó. Ele limpando a bola, ó. Rouba, limpa e sai tocando curto, tá vendo? Ou rouba, limpa e sai no balãozinho lá atacando o atacante, né? O ponta no oposto. Isso você vai ver muito do Adonis. Mas uma característica que eu digo que é bem diferencial na minha visão do Adonis é justamente isso aqui, ó. Roubar e sair jogando, ó. Ó como ele já sai jogando pro ataque. Tem uma jogada dele aqui que é espetacular, ó. Que ele já sai cortando rapidinho, sai jogando rápido. E essa aqui, cara, essa aqui é bizarra. Essa aqui, quem vê, acha que o cara é um gênio, né? Porque olha isso aqui. Dribla 1, passa no meio de 2, ninguém marca, ele mete um drible na vaca e vai embora. Então o Adonis é o cara que se tiver espaço ele vai. Isso tem muito a ver com a história dele, que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouco. Porque ele chega no Defensa e Justiça com 13 anos pra ser um camisa 9, tá? Então vocês vão entender porque o Adonis tem muitas arrancadas malucas dele aqui, né? Mas ele é um jogador que tem essa saída de bola, sim, é um atributo dele. Mas como eu falei, ele não tem um passe diferenciado, tá? Como assim um passe diferenciado? Vou dar um exemplo. Os caras que o Santos estava indo atrás, Tomás Palacios, o próprio de Cesare, eles têm o passe diferenciado. Eles botam aquele lançamento pro gol. Então, é um pouco diferente. Vamos lá. Como é que é a carreira do Adonis Frias? O Adonis... eu acho que eu cliquei no errado. Agora sim. O Adonis, basicamente, cara, é um jogador que veio do Defensa, né? Ele era da base do Defensa. Depois que ele foi tentar fazer uma carreira lá no Los Andes, para empréstimo, volta pro Defensa e depois é vendido pro Leão. Então é um jogador que passou quase a vida inteira dentro do Defensa e Justiça, tá? Como títulos ele tem uma Champions com CONCACAF, né, pelo México, né, pelo Leão do México, uma Recopa Sul-Americana e uma Sul-Americana, tá? Todas como BKCC, essas Sul-Americanas. E é muito interessante que a gente pode lembrar da Defensa e Justiça, por exemplo, que ganhou do Bahia, né? Isso foi em dezembro de 2020. O nosso querido, se você for pegar aqui a escalação, o Adonis já era titular. O Adonis sobe, inclusive, com o Crespo, tá, gente? Então, o Crespo que treinou São Paulo é quem sobe o Adonis, tá? E ele jogou muito, né? Ele jogou, por exemplo, a final da Sul-Americana. O Adonis estava lá, tem até a descrição dele aqui, né? Adonis Frias, um jovem que marcou o primeiro gol da sua carreira e fez nada menos do que uma final. Além de perfeito na defesa e atento no recorrer das ocasiões, foi capaz de aventurar no ataque e a marcar um gol que foi importante para a partida, para o ganho deles, né? Então, você vê que a importância do Adonis. Inclusive, o Adonis ganha do Palmeiras, tá? Na final. Isso aqui é uma notícia do... Cadê? Não tô achando. Aqui, ó. Em Havana de manhã, Defensa e Justiça venceu por pênalti do Palmeiras. Isso é um atributo interessante até. O Adonis, ele é batedor de pênaltis lá no... Ela era, né? Lá no Defensa e Justiça. Então, sim, nesse jogo aqui que foi pros pênaltis, o Defensa ganhou de 4-3 nos pênaltis, com um gol do Adonis de pênalti. Ele bate muito bem em pênalti, inclusive, tá? Bate sempre num ângulo, ele tem uma batida muito forte de pênalti. E foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras, treinado pelo BKSS, tá? E aí o Adonis Frias vai falar um pouco da defesa, do seu tempo de carreira, né? Do seu magistral, digamos assim, tempo. Quem é o Pibe que salva tudo, né? Que vai falar um pouco do Adonis também. Então, vou tratar de traduzir para português, fica mais fácil de ler. Mas aqui, ó, Adonis custou chegar até o presente. Ele veio pro clube com 13 anos para iniciar a camisa 9. Ficou, mas demorou muito para ir para trás, né? Para voltar para a zaga. Pulou etapas até chegar à reserva. O que significa reserva? Significa o defensa reserva. Reserva é antes de se tornar profissional. É como se fosse Real Madrid Castilha, né? Depois ele teve 2 lesões no joelho e por algumas lágrimas ele ficou mal. Em 2018 foi emprestado por Los Andes, onde mostrou alto nível. Voltou na expectativa, mas o Mariano Sosso, que foi antes do Crespo, não quis, né, usar ele. Mas o Crespo deu suas primeiras chances e colocou ele na primeira divisão. Desde lá nunca mais voltou, né? E aqui fala bastante do Adonis, como que esse cara teve um salto de carreira muito interessante. Ele tinha 22 anos apenas, né, quando voltou a ganhar. E aí fala como que o Crespo que chamou ele, o Crespo colocou ele. E ele fala, né, que
Ele fala centroavante, mas que é zagueiro pelos dois lados, pode ser volante ou volante misto, camisa 8. Eles vão conhecer um jogador que tem saída de bola, muita personalidade, caráter, espero dar o melhor minha camisa, isso foi o que o próprio Adonis falou. E aí ele ficou bravo, né? Isso aqui foi em agosto 22. O Adonis porque queria ir pro Boca, né? E no final teve algumas complicações dentro da defesa e ele não foi pro Boca. Então, para aqueles que falam, jogador bom mesmo, se fosse bom mesmo, tava no Boca ou no River. Na verdade, o Adonis teve essa oportunidade de ir pro Boca / River e poder estar dentro do seu patamar. Depois ele acabou indo pro León, né? Mas vai lembrar, por exemplo, em 2021, o São Paulo teve interesse já nesse zagueiro, né? O Crespo queria muito contratá-lo, né? Só que na época ele não conseguiu, eles foram atrás, tentou por empréstimo, dispensa de cartão da possibilidade, a diretoria teria oferecido um contrato de empréstimo prefixado, mas ainda não sabe se o clube ainda aceitou, no final aceitou, tá? A defesa quis ficar com o Adonis, e o Adonis também não foi pro São Paulo. Vamos falar dos números do Adonis, eu acho que são números interessantes da gente falar, porque o Adonis ele tem passado por questões na carreira dele. Eu acho que a foto que mais viralizou é a foto dele gordinho. Isso aconteceu porque ele teve algumas lesões, ele passou por uma paralisia facial, inclusive, depois teve lesões, não foi LCA nem nada que eu já vi gente falando, mas teve algumas lesões meio chatas na carreira dele, que fez ele perder alguns jogos, inclusive uma grande polêmica aí, foi quando ele voltou agora na reapresentação, depois da parada pro Mundial, e o Adonis, cara, tava gordo, a real é, com todo respeito ao Adonis, mas tava barrigudo, mas já no final de julho, ele tava magrinho, tá, de novo, muitos se preocupam com a parte física, até porque é um jogador que depende muito da parte física dele, e falam que ele deu uma certa decaída, depois que ele voltou de lesões, mas os números do Adonis estão aqui, vou trazer para vocês poderem conhecer. Isso foi nessa temporada, tá? Ele jogou 5 jogos, 4 como titular e foi jogador da partida 2 vezes, tá? Nessa temporada, tá? Pegando os números defensivos dele, ficou um jogo só sem tomar gol, 0.4 interceptações, 1.4 desarmes e 4 bolas recuperadas por jogo, números muito bons. E passando novamente, o Adonis se destaca, ele tem um bom número de toques na bola. Também no próprio campo, 94% de aproveitamento no posto 63% e 56% de acerto em bolas longas, tá? Números muito bons. 24, 25 foi onde ele também jogou um pouco menos por causa de lesões, 8 partidas, 4 começando, números defensivos novamente bem consistentes, até piores que os desse ano, e de passe bem interessantes, tá? Mas 22, 23, que foi a temporada que ele jogou inteira, ele jogou 20 jogos, os 20 começando, não foi nenhuma vez ao meio da partida, até engraçado falar isso, né, nesse ano, mas fez um gol, e aqui defensivamente foi muito bem, tá? Ele teve 4 partidas sem tomar gol, 1.3 de interceptação, 1.7 de desarme, 4.7 bola recuperada por jogo, ótimos números, bola duelos defensivos por baixo 56, por cima 69, tá? Números de passe espetaculares novamente, tá? Todos ali, assim, quase beirando 50% de bola longa, 80 quase ali no campo oposto, 90 no próprio campo, tocando muito na bola, tá? O Adonis sendo esse jogador de muita participação, a gente vendo aqui que ele jogou muito como zagueiro / volante, né? Jogando bem à frente de uma linha de zaga padrão, isso há 2 anos atrás. Isso aqui nesse ano mesmo, nem vi o número de duelos, mas de novo, ó, número de duelos por baixo, 61% vencido por baixo, 3.2, 76% vencido pelo alto, tá? Então é um zagueiro que tem feito muitas defesas. E aí eu mostrei pra vocês muito os lances da Liga Argentina, né? Em 22, vamos pegar 21, que eu acho que foi o ano que ele mais jogou, 21, ele jogou 24 partidas, ele tem números bizarramente bons novamente, 5.7 de bolas recuperadas por jogo, 1.4 interceptações, 1.8 desarmes, novamente ótimos números de defesa, e com a bola também, números muito bons, quase 50% de recuperação na bola longa, 66 no campo oposto, 91 no próprio campo, tocando bastante na bola novamente. Então, sendo esse cara muito participativo, que é um zagueiro que vai jogar quase como volante, tocando e participando do jogo em vários momentos, tá? Então, esse Adonis Frias, eu acho que é um zagueiro que vem para resolver a defesa do Santos, sim, vai ser titular com toda certeza, vai ajudar a qualificar um pouco a saída de bola do Santos, pode jogar em linha alta, já que ele tem velocidade para recuperar, ele tem costume já em jogar em linha alta, já jogou com o próprio Crespo, já jogou com o BKSS, já jogou com vários outros técnicos ofensivos lá no Defensa e Justiça, então acho que é um cara que vai casar muito com o Vojvoda e acho que é um bom, mas um ótimo zagueiro e uma ótima aquisição para o time do Santos, tá? Grande perigo, parte física. Se a parte física dele estiver em ordem, acho que a gente não tem muito com o que se preocupar. É uma boa aquisição, é uma boa contratação. E desejo toda a sorte do mundo ao nosso
querido Adonis Frias, tá bom? Forte abraço, espero que vocês tenham curtido o vídeo desse formato novo. Escreve aí embaixo, peça seu like, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado e agora eu fui.